Aislan, desafio vai ser gigante. Responde para mim, por favor, se você está me ouvindo bem aí no chat. Oi, Ângelo. Ótimo, obrigada. Bem-vinda, Anice. Obrigada, Aislan. O pessoal já está se logando, a gente teve que trocar de link, já começamos, tá bem? Oi, Sandra, obrigada, seja bem-vinda. Tudo bem, Fábio? Que bom ter você aqui. Também assisti uma parte aí da sua palestra aqui na ACIR. Bom te encontrar aqui. Nós já começamos, o assunto de hoje é animado, né, pessoal? Como vender pelo WhatsApp. Nós optamos por esse tema, até pelo momento que nós estamos vivendo, né? O telefone e o WhatsApp ganharam força aí nessa relação das nossas empresas com os nossos clientes. Então, a ideia aqui é compartilhar conhecimento prático que vocês possam aplicar no dia a dia aí das empresas. Então, fiquem à vontade para me colocar as dúvidas, as perguntas aí pelo chat, porque eu vou buscar respondê-las aí ao longo dessa nossa conversa, tá, pessoal? Como nós tivemos aí uma alteração de link, eu vou guardar só alguns minutos e nós já começamos. Anice, que bom, eu também estou animada, viu? Passei o dia aí pensando em quem vai nos assistir sobre essa troca, em quantos setores aí de empresas precisam do WhatsApp para vender, e aí reunir bons conteúdos, boas dicas, algo que vocês podem aplicar. Tatiana, o WhatsApp para mim é um assunto muito legal, assim, quanto mais eu circulo por empresas diferentes, mais eu vejo quanto ele tem um impacto nos negócios. Então eu também tô animada e gosto. Falar sobre o WhatsApp é um assunto que eu gosto. Cristiano, que bom te ver aí. Obrigada pela ajuda na divulgação. Você tem uma rede de contatos importante para mim aí em Rolândia, né? Você é empresário, fotógrafo. Vamos falar sobre aquele nosso assunto hoje, hein, Cristiano? Foto de perfil de WhatsApp. Assunto aí, Tatiana, ó, assunto legal. Vamos falar sobre isso já no começo. E o Cristiano conhece bem do assunto. Recentemente, inclusive, nós fizemos um vídeo sobre o que é uma foto boa para perfil do WhatsApp. Muito bom. Marcos, seja bem-vindo. Boa noite para você também. Muito bem. Oi, Mônica. Pessoal, se vocês quiserem colocar no chat quais são os setores que vocês trabalham, que assim também eu posso buscar exemplos de clientes que eu conheço, de empresas que eu já tenho ajudado. Nesse período agora do isolamento da quarentena, eu tenho conversado com muitas empresas sobre como utilizar o WhatsApp, então fiquem à vontade para me colocar aqui no chat os segmentos aí, ou se quiserem já colocar as dúvidas também, fiquem à vontade. É isso, Cristiana. A gente tem contribuído aí com boas trocas entre as nossas empresas, né? Essa ideia de foto do WhatsApp acabou unindo aí nossas duas áreas de trabalho. Muito bem, a Anice trabalha com varejo, móveis, calçados.
Muito bem. A Mônica trabalha com... Mônica, né, a gente já se conhece, trabalha aí como indústria fornecedora do varejo, né, Mônica, com vendas por telefone, já tem, a Imperatriz já tem uma equipe aí bem madura, a Mônica já fez treinamentos comigo, muito bem. Boa noite, Fabiola, bom te encontrar aqui. Pessoal, nós vamos começar, então, eu quero agradecer a todos pela presença, pela CIR, pelo convite. Como eu falei agora há pouco, falar sobre o WhatsApp é um tema que eu gosto bastante. Passei o dia aí pensando em quais eram os conteúdos que eu iria compartilhar com vocês. Eu não conheço todos que estão aqui me assistindo, talvez nem todos me conheçam. Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamentos que trabalha nas áreas de prospecção e vendas por telefone e WhatsApp. E vou começar contando para vocês como é que essa história do WhatsApp entrou aí na minha empresa, porque eu venho trabalhando com equipes de vendas por telefone já há alguns anos, e por volta de uns 3 anos atrás, alguns profissionais passavam a me abordar e durante os processos de consultoria, me mostrando mensagens. Olha, o cliente começou a mandar mensagem aqui no meu telefone particular, o que eu faço? Olha, o cliente está me perguntando isso aqui pelo WhatsApp, o que eu respondo? E daí eu comecei a entender que é uma demanda para minha empresa, mas mais do que isso, é um comportamento das pessoas em gostar de interagir pelo WhatsApp, um comportamento dos clientes aí naturalmente, em gostar de interagir com as nossas empresas. E é daí que surgiu o treinamento que eu faço sobre como vender e atender pelo WhatsApp. Tem uma turma agora, turma online, confirmada para o dia 20. Quem quiser participar, me acione nas minhas redes sociais, eu passo mais informações. E o que eu trouxe para apresentar aqui para vocês hoje é um pouco desse material que eu utilizo em treinamentos em diferentes setores. Eu vou começar dizendo para vocês que essa percepção certamente vocês já têm. O WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho. Para alguns segmentos, ele sem dúvida trouxe é um bom canal, trouxe bons resultados. Para outros, ele ainda é um desafio, mas sem dúvida é importante que a gente olhe para ele como uma ferramenta de trabalho. E com isso ele trouxe mais demanda, não é? Todos nós já trabalhávamos aí de segunda a sexta, segunda a sábado, 8 ou mais horas por dia, e aí tivemos que passar a lidar nos últimos anos com essa sobrecarga que ele nos trouxe. Então, um ponto importante para a gente pensar ele dentro da nossa empresa é que ele traz mais demanda e é importante que a gente use ele com inteligência comercial. Eu tenho compartilhado aí esse termo em diferentes oportunidades, em diferentes empresas, porque usá-lo com inteligência comercial faz com que ele traga, além de mais trabalho, ele traga mais resultado. Então, isso é um ponto importante. Eu costumo dizer também nos meus treinamentos que eu tenho uma relação de amor e ódio com o WhatsApp. E veja, eu também vendo pelo WhatsApp, ele também me ajuda. É que em alguns momentos, em algumas situações, eu observo que tanto para mim quanto para algumas empresas que eu conheço, ele também gera alguns desconfortos, desconexão, mal entendidos. Então, em algumas situações, como por exemplo a área de atendimento, de pós-venda, eu gosto bastante. Tá? Em outras, em vendas, em prospecção, em especial, eu tenho aí algumas restrições. Pessoal, sejam todos bem-vindos, né? Novas pessoas aí entrando, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas. Eu já vou fazer uma pausa e respondo aí as perguntas de vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, como a gente está falando hoje do WhatsApp dentro do universo de negócios, das nossas empresas, eu preciso deixar isso claro. Em momento algum eu vou me referir ao uso pessoal que nós fazemos, né, enquanto pessoa física ali do uso dessa ferramenta, tá bom? Então, no universo como ferramenta de trabalho, o WhatsApp ele não é para amadores. Isso é um ponto importante. Falei agora há pouco sobre um vídeo que eu fiz recentemente com o Cristiano, que é aí de Rolândia, fotógrafo especializado em imagens profissionais.
O Cristiano deu boas dicas aí, o que é uma foto de perfil profissional, porque esse já é um ponto para nós avaliarmos em relação ao profissionalismo, né? Eu costumo dizer que existe foto de perfil que é profissional e existe foto que é amadora. Então, uma imagem, vou ir repetir, mas o conteúdo é do Cristiano, tá, pessoal? Uma imagem sem recortes, onde você, por exemplo, não use óculos escuros, que a pessoa utilize, consiga visualizar o seu rosto, né? E acho que uma experiência que talvez vocês já tenham tido, que é quando você conversa com alguém pelo telefone, ou então começa uma conversa pelo WhatsApp, nós todos vamos lá e corremos para ver a foto da pessoa. Eu já fiz isso, confesso para vocês. E talvez alguns de vocês já tenham feito. Então, observe como é natural quando nós não conhecemos alguém, tem uma relação por outros canais, né, com esses nossos clientes, que a gente vai lá ver a foto do cliente. E estejam certos que alguns dos nossos clientes fazem a mesma coisa. Olhar se aquele WhatsApp da empresa tem uma foto amadora ou profissional. Então, esse é o sentido que eu falo que o WhatsApp ele tem que ser voltado, né, como olhado, melhor dizendo, como uma ferramenta de trabalho. Quer ver outra forma para a gente começar a ir pensando em relação ao uso profissional? Eu costumo brincar que todos nós somos alguém lá no WhatsApp. Isso reflete um pouco da nossa personalidade. Então, quando eu estou falando com o cliente, eu sou alguém lá no WhatsApp que manda bom dia todos os dias para o meu cliente, ou eu sou o profissional ou a profissional que manda mais áudio do que mensagem, ou manda aquelas mensagens quilométricas que o nosso cliente vai levar algum tempo e às vezes vai ficar desanimado para ler. Então, observem como o nosso cliente pode fazer uma avaliação sobre nós, a nossa empresa, profissionalmente, a partir também dos conteúdos. Além da foto, ele também vai criar aí uma imagem profissional de quem nós somos através de tudo isso. Estou só fazendo essa introdução aí, para chegar num ponto que eu quero que vocês levem aí desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, além de olhar para o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho que exige profissionalismo, é que ele é bom para a nossa empresa, mas ele é melhor para o cliente. Então, vamos lá, vou repetir. O WhatsApp é bom para a sua empresa, mas é melhor para o seu cliente. Sabe por quê? Porque ele colocou o cliente numa posição muito confortável de responder as nossas mensagens quando ele quer, de criar uma sensação de que nós estamos ali 24 horas à disposição, 7 dias por semana. Então, ele certamente colocou os nossos clientes numa posição confortável, e isso, para quem trabalha com vendas, sem dúvida, é desafiador. Porque sabe aquele momento da negociação, Mônica, que a gente precisa do sim do cliente, da confirmação, e não vem. O cliente lê a mensagem, nós conseguimos ver lá que ele visualizou, mas ele não respondeu. Então, veja o quanto isso é desafiador para quem está aguardando a confirmação, por exemplo, de um pedido. Tá? Ponto importante, pessoal, eu tenho observado que, assim, volto a dizer, o WhatsApp é um bom canal de vendas, funciona para mim, certamente funciona para vocês também, mas outra percepção que eu quero que vocês levem aqui dessa nossa conversa é que o WhatsApp ele não vende. Parece contraditório, não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, assim, quem vende são vocês. Somos nós, os profissionais de venda que estamos ali atrás, né, de todos aqueles conteúdos, mensagens, fotos, e que usam esses conteúdos com inteligência comercial para conseguir vender mais. Então, isso é um ponto importante, porque em algumas situações eu observo que as empresas usam o WhatsApp para espalhar informações de venda, de oferta, de uma nova condição, e não entendem por que não vendem. Né? Não entendem de modo geral porque o cliente não responde. Porque nós é que temos que criar aí artifícios dentro desse conteúdo para vender. Então, lembra disso quando você for disparar aí uma informação de venda da sua empresa. Quem vende é você. O WhatsApp é só uma ferramenta, um canal que vai te ajudar, e a gente precisa pensar um pouquinho mais, porque eu tenho visto em alguns segmentos algumas falhas nesse sentido. Mas uma pergunta que com frequência, deixa eu olhar aqui no chat, parar um pouquinho.
O Aslan está dizendo aí que vende para varejo atacado de produtos por impulso voltado para o público infantil. E, Aslan, como é interessante venda por impulso pelo WhatsApp, eu acho que ele funciona muito bem, tá? Para quem vende produtos que são visualmente atrativos, bom de ver, isso é um recurso excelente, tá, Aslan? A ideia de compartilhar a foto como um gancho aí para fechamento, tá? Muito bem. Fábio, é isso, né? O WhatsApp não vende. O WhatsApp é ferramenta de relacionamento, quem vende a estratégia, é isso mesmo. É essa ideia de ter uma inteligência comercial, de pensar nesses conteúdos, de pensar, né, Fábio, aquilo que não é excessivo, você sabe bem como é que é isso de relacionamento, por isso que eu gosto tanto dele para atendimento, mas hoje a nossa conversa aí é sobre vendas. Algo que habitualmente os profissionais me perguntam é, Fafita, o WhatsApp nem sempre funciona e por que isso acontece, ou o que eu faço, né, para que ele funcione. Então, eu vou falar de 3 situações para vocês que, né, vocês certamente já viveram aí, quem tem essa vivência de vendas diárias já observam isso. A primeira delas não funciona bem quando o cliente não responde. Né, eu estou esperando ali aquele sim, aquele ok e não vem. Né? O cliente visualiza e ignora a nossa mensagem e alguns profissionais me perguntam, Fafita, o que eu faço? Manda um pontinho de interrogação para o cliente, manda uma carinha para ele, cobrando, né? Reenvio a mensagem como se eu não tivesse visto aí que ele leu e não me respondeu. Então, observem que, novamente, a ferramenta é boa, mas dependendo do comportamento de vendas, comportamento profissional, profissionalismo, né, diferentes formas aí da gente olhar, mas dependendo da forma como eu lido com a não resposta do cliente, isso pode gerar uma desconexão, um distanciamento. Fita, mas o WhatsApp não aproxima as nossas empresas do cliente? Sem dúvida. Ele sabe que ele está falando lá com um profissional de vendas diretamente, que ele tenha um acesso fácil, informações, né, rápidas, sem dúvida. Só que isso, de alguma forma, não pode gerar excessos de desconexão. Eu tenho observado que é um perfil de pessoas que gostam, que se adaptam e que se sentem seguras e confortáveis para comprar pelo WhatsApp. Mas existem pessoas que não se sentem confortáveis, que ela ainda gosta de ouvir, de fazer bastante pergunta, de alguma forma se sentir mais conectada. Então, se o cliente não responde a sua mensagem, de certa forma, aquela resposta que você precisa é um fechamento, é uma informação importante para você seguir numa venda, numa negociação, ele não vai funcionar. Tá? Mas, Fafita, você falou que eram três pontos aí que ele não funcionava bem. A segunda é quando a conversa está muito longa ou muito confusa. O WhatsApp, como regra, enquanto canal, ele foi criado para troca de mensagens rápidas. Se você observa que a conversa está muito longa, confusa, porque o cliente não está entendendo direito o que você está querendo dizer, cuidado. Tá? E, por fim, a terceira situação é quando você percebe que o cliente está conduzindo a conversa. Outro ponto para vocês pensarem aí nas empresas de vocês é que o WhatsApp, ele, enquanto ferramenta, enquanto canal da empresa, todos os conteúdos que nós estamos compartilhando aí são documentos. Então, assim como quando a gente manda o e-mail, já tem essa percepção, não é uma comunicação formal, esse termo aí que eu estava buscando, é uma comunicação formal da sua empresa, no WhatsApp funciona da mesma forma. Então, pense, especialmente quem lida com vendas e está me ouvindo hoje, se aquela informação, a condição de pagamento, o parcelamento, tudo isso é um documento que você está enviando para o seu cliente. Então, se você, em algum momento, percebe que o cliente está querendo conduzir a conversa, conduzir a negociação, para você escrever ou gravar um áudio de algo que não precisa ser feito, é importante que você perceba que ali o WhatsApp não está funcionando bem para a sua empresa. Lembra aquela história de que o WhatsApp é bom para nós, mas é melhor para o cliente? Então, nós também precisamos entender que do outro lado da conversa também tem um negociador, tem um comprador, e é importante que a gente tenha essa percepção. Então, já falei das 3 situações que ele não funciona bem. O cliente não responde, a conversa está longa, ou você percebe que o cliente quer conduzir aquela conversa. E aí, Fafito, o que eu faço?
Essa é uma das perguntas que eu mais ouço. E a minha resposta é sempre a mesma. Pega o telefone e liga para o seu cliente. Se ele não te responder, você é um profissional de vendas que precisa daquela informação para seguir na sua negociação, é você que tem que buscar essa informação com o cliente. Porque às vezes ele simplesmente visualizou a sua mensagem, apareceram tantas outras mensagens lá no WhatsApp dele e passou. E ele simplesmente se esqueceu. Então, é a postura ativa de venda. Se eu quero vender, eu é que vou buscar a venda. Se a conversa está longa ou confusa, não tem outra resposta que não mude para o telefone, porque às vezes é a confusão da conversa, a interpretação que vai fazer você perder a venda. Então, se você quer vender, liga para esse cliente, tá bom? E a terceira situação também, se o cliente está conduzindo a conversa, você entende que isso está ficando confuso, né? Ou de alguma forma o cliente quer usar aquela informação contra você ou contra a sua empresa, ligue até para você tirar essa dúvida. Tudo bem, pessoal? Então eu vou ler agora novamente aqui no chat. Ó, o Fábio está dizendo que ontem ele teve um depoimento do Alex, que tem uma mercearia. Chegou uma fruta e ele postou comendo e dizendo que estava uma delícia. Sem dúvida, o WhatsApp, a questão da foto, né, Fábio? É isso que você está se referindo à compra de impulso. O varejo na área de alimentação, eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, faz isso muito bem, trabalha com algumas listas também, e aí a foto da comida sempre atrativo, né? É isso mesmo. Muito bem, então vamos seguir. Novamente, fiquem à vontade para colocar aí no chat as suas dúvidas, que eu já respondo. Se quiserem colocar também o segmento que vocês trabalham, eu posso também ajudá-los em função desse momento aí, como eu falei, do isolamento, da quarentena. Eu tenho conversado com empresas de diferentes segmentos e, às vezes, uma dica e uma orientação pode te ajudar a vender mais, né? A ideia aqui é essa, ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem. Outro tema aí bacana para a gente pensar em relação ao WhatsApp é quando o nosso gerente ou nosso supervisor, né, ou o dono da empresa chega para a gente e fala assim: Fafita, você falou com o cliente? E o nosso cérebro pensa assim: não falei, mas eu mandei uma mensagem de WhatsApp para esse cliente. E aí eu preciso dizer para vocês que mandar mensagem pelo WhatsApp é diferente de falar com o cliente. E existe uma diferença importante que a gente precisa mencionar, que novamente é você. Né? Não são os canais, não é nem o telefone, nem o WhatsApp que vende, quem vende são vocês, são os profissionais de venda. E quando eu mando uma mensagem, eu entrego para o cliente de alguma forma aquela informação, o recadinho está lá, né? E isso muitas vezes, como recado, funciona bem, mas eu não tenho certeza se o cliente de alguma forma leu e entendeu, se era aquela informação da mensagem, se ela é suficiente para o cliente. E veja como tudo isso é diferente quando você fala, quando de alguma forma você tem essa oportunidade de estar pessoalmente com ele. Né? Nesse momento nós temos alguns segmentos ainda com restrições, algumas cidades, ou quando você pega o telefone e fala assim: cliente, você entendeu? Precisa de mais alguma informação? Posso te ajudar? E você, no mesmo instante, consegue ter a percepção se o cliente entendeu ou não. Então, veja essa diferença entre mandar uma mensagem e falar com o cliente. Outro ponto que favorece aí o profissional de vendas é que quando eu falo com as pessoas, a emoção da minha voz, da minha expressão, ela tem uma força maior do que simplesmente um texto lá no celular do cliente. Então, isso é um ponto importante também para a gente pensar. Muito bem. Estou olhando aqui a pergunta da Karen. Oi, Karen, bom ter você por aqui. A Karen está dizendo o seguinte: essas respostas robotizadas em WhatsApp são boas opções? Karen, eu acho que para o processo de grande varejo, elas vêm sendo usadas cada vez mais. Você tem razão, são robôs que estão ali respondendo. Em algumas situações são o uso já de inteligência artificial. Isso são ferramentas que vão se popularizar cada vez mais. Eu tenho algumas restrições nisso em alguns segmentos, por exemplo, como vendas consultivas, né? Empresas que trabalham vendendo para outras empresas, onde você trabalha mercados mais específicos, clientes que precisam não só de contatos pelo WhatsApp, mas de outros tipos de interação. Eu gosto muito, Karen, dessas interações robotizadas quando elas servem para atendimento, por exemplo, para nos dar uma informação exata.
Então, assim, robô, qual é o dia de pagamento do meu boleto? E ele tem a inteligência racional ali para me responder, sabe? Robô, me envia uma segunda via do meu boleto. Qual a minha data de vencimento? Informações exatas. Tá? Quando eu tenho que entender um pouco mais da emoção, entender que esse cliente quer um pouco mais de informação, me preocupa muito as mensagens robotizadas nesse sentido, tá? Eu observo em algumas empresas que a mensagem robotizada vai até um determinado momento, depois passa para o atendimento humano. Eu mesmo tenho testado aí diferentes robôs, que eu uso essa informação também em alguns dos meus treinamentos, e confesso, Karen, que a minha percepção ainda não é boa, mesmo de grandes empresas, tá? Mas isso tem a ver também com a evolução da tecnologia, e eu acredito que nós cada vez mais vamos ver, tá? Eu estou vendo aqui a Gerardi Arapongas, a Mariana. Fique à vontade, Mariana, se dentro do seu segmento eu puder te ajudar de alguma forma. Eu recentemente, inclusive, recebi aí um contato de prospecção de vocês me oferecendo seus serviços, tá? Muito bem. Então, mandar mensagem é diferente de falar do cliente, do que falar com o cliente. A questão da robotização tem a ver com isso também, né? A emoção da sua voz, o quanto você consegue perceber, por exemplo, que aquele cliente não entendeu, né? E às vezes a tecnologia não tem essa percepção. Muito bem, já falei para vocês que o WhatsApp é ferramenta de trabalho, já falei também que ele trouxe para a nossa vida mais demanda, e nós, enquanto profissionais, temos que nos ajustar a esse profissionalismo. Contamos aí essa diferença entre foto amadora e foto profissional. Quem quiser mais informações, Cristiano tem um vídeo lá comigo no YouTube, aí no YouTube, né? Aqui no YouTube, publicado também nas nossas redes sociais. Já falamos também que o WhatsApp não funciona para tudo, não é? E vocês começaram a pensar nessa história que eu acabei de dizer, que ele é bom para a nossa empresa, mas ele é melhor para o cliente, isso é um desafio em vendas. Por isso, se o cliente não responde, a conversa está confusa, você precisa ter certeza da emoção que você vai gerar para o cliente. Sem dúvida, você precisa pensar em outros canais. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso comportamento, a nossa etiqueta virtual enquanto profissionais de venda que lidam aí com mensagens de clientes. Mas, Fafita, por que eu tenho que pensar nisso? E aí eu vou colocar para vocês uma outra percepção. O WhatsApp se populariza cada vez mais em diferentes segmentos, diferentes perfis de clientes. É bastante interessante para mim perceber o quanto ele é transversal aí. Então, desde quem lida com o público mais jovem, com idosos, na venda corporativa, varejo, eu observo bons resultados aí em diferentes segmentos. A ferramenta, sem dúvida, é boa. Mas o que eu tenho observado é que muitas vezes a postura, o comportamento profissional de quem está por trás ali daquele canal afasta o cliente. Quem de vocês, fiquem à vontade aí para me colocar no chat, já recebeu abordagens de vendas que vocês consideram excessivas, abusivas, ou porque é muita foto, ou porque a mensagem é muito longa, ou porque tem muitos links, né? De alguma forma, todos nós já fomos abordados aí por diferentes segmentos de uma maneira que não nos agrada enquanto cliente. Eu mesmo percebi agora, durante esse período da quarentena, empresas que eu não conheço, não sei como é que as pessoas conseguem os nossos números de telefone dessa maneira, e que tentam começar uma relação comercial direto pelo WhatsApp. E isso, para mim, né, minha opinião pessoal, me parece invasivo. A primeira coisa que eu observo o número não está na minha agenda, vou olhar a foto, já contei para vocês que eu olho a foto para ver se é profissional ou não, e percebo que ali naquela mensagem, naquela abordagem, tem algo que está fora do contexto, ou porque não é o meu perfil de compra, ou porque eu percebo que eu não tenho uma relação comercial com aquela empresa, ou porque isso me gera medo, insegurança, né? Esse senso comum de golpes pelo WhatsApp, golpes em compras pela internet. Então, eu observo, né, minha experiência aí, pessoal, de que isso não gera uma boa impressão comercial em mim. Então, novamente, a ferramenta é boa, mas é importante que a gente utilize aí com inteligência comercial e nos atende, que a gente nos atende
cada vez mais para o nosso comportamento. Será que aquele conteúdo faz sentido? Então, as nossas regras aí de bom atendimento servem também para a relação comercial com o cliente. Então, o tratamento respeitoso, o bom senso com horários, o bom senso em quantidade de informações compartilhadas. Há pouco, acho que é o Aislan que mencionou, né? Deixa eu só voltar aqui no chat, né? Venda em produtos de impulso para o público infantil. E, Aislan, como a gente tem bons conteúdos em foto, né, disso, e muitas vezes o varejo que trabalha com esse apelo visual, ele se excede na quantidade de fotos e o cliente fica até confuso. Vocês já pararam para pensar nisso? São tantas opções que, dependendo do perfil do cliente, ele não sabe o que escolher, porque a gente deu muita opção. Né? Isso é uma coisa bacana também da gente pensar. Tá? Então, o que serve para o bom atendimento pessoal, bom atendimento por telefone, também precisa seguir aí o nosso comportamento profissional, né? Nosso comportamento comercial pelo WhatsApp. Então, evite escrever em letras maiúsculas, que pode dar uma impressão de que você está gritando com o cliente, né? De alguma forma, de que você não está sendo respeitoso. Olha só a observação do Fábio aqui, né? Uma empresa invasiva quando ela envia uma mensagem fora do horário comercial, a opinião dela. Fábio, existem alguns segmentos que insistem nesse tipo de abordagem, algumas porque fazem, por exemplo, horários estendidos, ou porque atendem no sábado à tarde. Então, vale a regra do respeito. Assim, se esse é o seu horário de venda, talvez não seja o horário de compra do cliente. Então, nada melhor que uma boa pergunta, né, Fábio? Assim, faz sentido? Podemos falar agora? Posso te ligar? Você está pedindo uma permissão. Lembre-se, não são todas as pessoas que gostam de abordagem de venda pelo WhatsApp. Isso é uma percepção incorreta do mercado, porque a gente acaba passando para o WhatsApp a responsabilidade de vender. Não, eu já mandei informação, agora o cliente, se quiser, ele compra. Então, nós, enquanto profissionais de vendas, é que temos que ter essa postura aí de buscar a venda, buscar o fechamento, tá? Essas questões de horário, com certeza, são bem críticas, tá? Muito bem, então já falei sobre letras maiúsculas, né? Sentido que às vezes está gritando, e algumas pessoas me falam assim, mas Rafita, o cliente escreve de letra maiúscula para mim. E aí, o que eu faço? Eu costumo brincar que o cliente pode falar comigo como ele quiser, com áudios longos, né? Com letra maiúscula. O que a gente está batendo esse papo aqui hoje é como é o nosso comportamento. E veja, nós não vamos mudar o comportamento do cliente, né? Nós vamos respeitar aí os nossos limites de bom atendimento e respeitar, né, a forma de se comunicar, até porque vocês já perceberam no WhatsApp que algumas pessoas têm grandes dificuldades de se comunicar, né? E às vezes isso fica mais complexo para o profissional de venda. Quer ver outra dica aí para pensar em profissionalismo e usar esse canal com inteligência comercial? É avaliar se aquele conteúdo é de interesse do seu cliente. Talvez alguns de vocês já participem de grupos que algumas pessoas mandam lá o bom dia, o boa noite. E na primeira vez a gente acha bacana, responde. Na segunda a gente já olha lá na barra de notificação e fala, ah, tá, já sei que é a pessoa lá do grupo mandando boa noite ou bom dia para mim. Na terceira a gente nem olha. Então, esse é o melhor exemplo de conteúdo relevante ou conteúdo não relevante. E veja, eu não estou dizendo que desejar bom dia ou boa noite para alguém não seja pertinente, tá? Mas, novamente, além disso, qual é o conteúdo, né, que eu posso agregar meu bom dia ou boa noite, ainda mais baseado no contato de venda, tá? Se a gente está mandando bom dia lá só para o cliente responder, puxar uma conversa, eu já vou falar de uma outra técnica que a gente pode juntar aí com o bom dia, que talvez dê mais resultado, tá bom? Outro ponto importante que eu queria que vocês pensassem, e aí voltem para o exercício de vocês enquanto usuários aí, de WhatsApp, como é que as empresas também abordam vocês como clientes. Não mande as mesmas mensagens várias vezes, né? Ou então, não mande mensagens que ficam, eu chamo de mensagem picada. Eu mando bom dia, tudo bem, o que você achou do seu pedido, o que você acha de fazer um pedido, e a conversa fica picada. Percepção importante quando a gente está conversando pelo WhatsApp. Não é chat como a gente está fazendo aqui hoje, né? Vocês estão colocando aí as percepções e as dúvidas e eu estou online aqui respondendo para vocês. O WhatsApp nem sempre é assim. Lembra? Ele é bom para a nossa empresa, é melhor para o cliente, ou seja, o cliente responde quando ele quiser.
Então, muitas vezes eu mando lá o bom dia, tudo bem, esperando que vai ter uma resposta imediata, muitas vezes não vem. E eu só estou enchendo a caixa lá de entrada do WhatsApp do meu cliente. E quando eu mando várias mensagens, primeiro, eu estou acendendo lá o visor do celular, isso pode causar alguma irritação. Quem já passou pela situação de estar respondendo alguém e outra mensagem, outra notificação começar a entrar? Aí entra o bom dia, tudo bem, você está lá tentando, brigando com a tela. Veja como isso nos causa uma irritação. E da mesma forma que nos causa irritação, causa para os nossos clientes também. Então, pensem nisso, não mande as mesmas mensagens várias vezes. Se o cliente não está te respondendo, você tem que buscar essa resposta de uma outra forma, e evitem mensagens picadas, porque esse agora, o seu agora e o agora do seu cliente, muitas vezes não estão sincronizados. Muito bem, vamos seguir. Agora, outro ponto importante aí dessa postura profissional é um bom canal, uma boa ferramenta de venda, mas exige que nós, enquanto profissionais, tenhamos algumas percepções. E a outra que eu costumo dizer, outra percepção importante no WhatsApp, é que o cliente não é nosso parente. Isso quer dizer que não dá para conversar com o cliente da mesma forma que a gente conversa com a família, com os amigos, isso em termos de linguagem. Então, evite aí essa linguagem muito informal. Mas, Sofia, o WhatsApp tem uma linguagem informal, e eu concordo, sem dúvida, né? O que eu estou sugerindo aí para vocês é que a gente pense na informalidade, sem intimidade, não é um familiar, eu tenho uma relação comercial próxima, então isso é importante, porque às vezes essa sensação que a gente cria de muita intimidade pode ser mal interpretada pelo nosso cliente, é um excesso. Então, cuidado com as gírias, muito cuidado com as abreviações. Você está falando em nome da sua empresa, tá? Então, isso é uma percepção importante também nessa linha de que cliente não é parente. Muito bem. Mais dúvidas aqui? É isso, Vera. Cliente não é parente, isso muitas vezes passa batido aí no nosso dia a dia, né? Passa batido, a gente não percebe. Em alguns momentos a gente usa porque é automático. Veja como isso é complexo, né, Vera? A gente usa o WhatsApp na nossa rede pessoal, em algum momento eu viro a chave e falo, agora é o meu cliente. Né? Agora é a linguagem comercial, a linguagem mais profissionalizada. Isso, sem dúvida, é um desafio, tá? Sem dúvida. Muito bem. Vamos seguir? Agora eu vou falar para vocês daquela história. Como é que eu faço aí quando o cliente não me responde, para evitar mandar lá vários pontinhos de interrogação, uma carinha feia. Agora eu vou falar um pouquinho de técnica, né? Já que a gente está indo para esse caminho aí de vendas. Então, como toda técnica de vendas, ela é importante. E aí eu quero deixar para vocês pensarem aí uma técnica que é usar perguntas. Quem já fez treinamento comigo de prospecção e vendas por telefone sabe que eu gosto dessa história de fazer perguntas. De modo geral, a pergunta abre a conversa, deixa com que o cliente fale. Isso para o profissional de vendas é importante, porque ele começa a perceber perfil de cliente, nível de interesse, não é? Você faz com que o cliente venha para a conversa. Então, é a mesma lógica que a gente faz no telefone, é trazer isso pelo WhatsApp. Então, isso é uma orientação para vocês quando o cliente não responde a mensagem. Aí é juntar o bom dia com a técnica, tá? Então, bom dia, oi Vera, o que você achou da minha apresentação? Eu falei o meu bom dia, né? Chamei a Vera aí pelo nome, estou chamando e estou fazendo uma pergunta, porque eu quero induzir a Vera a ser uma pessoa gentil, cordial, educada, como eu sei que ela é, a me responder. Então, o artifício de usar pergunta é para gerar a reação no cliente de que ele quer ser educado e respeitoso com você. Então, ele vai te responder a pergunta. Tá? Então, fazer a pergunta, especialmente pergunta aberta como essa, aí o que eu posso fazer para te ajudar, o que você achou do meu catálogo, do material que eu te encaminhei, pergunta aberta, vai chamar a atenção do cliente e vai induzi-lo de uma forma respeitosa. Fafita, vai funcionar? É mágica? Vai funcionar sempre? Não. Nós todos, enquanto profissionais de vendas, enquanto empresa, estamos entendendo ainda, estamos evoluindo cada vez mais, aprendendo a como usar o WhatsApp, a
como de alguma forma eu vou fazer com que isso tenha retorno para mim. Eu comecei o bate-papo falando sobre isso, né? O WhatsApp trouxe muita demanda, então eu insisto nisso nas empresas, de que nós estamos no momento de educar o cliente, de aprender como usar essa ferramenta, para que além de demanda, ele traga também resultado. Porque talvez quem está me assistindo e trabalha no varejo tenha essa percepção de que ele trouxe muita especulação. Então, quanto custa? Quanto custa? Quanto é? E aí depois o cliente simplesmente some. Então, esse é o melhor exemplo de ele trouxe mais demanda e não necessariamente ele trouxe mais venda, tá? Então, é importante que a gente observe esses diferentes artifícios, e artifícios, claro, de uma maneira profissional, né? Eu estou falando de tratar o cliente de maneira respeitosa, com ética, né? Eu estou falando de técnica para fazer o cliente reagir. Mas lembra, se o cliente não quiser responder, ele não responde, e aí a gente vai ter que buscar outros caminhos, certo? Muito bem, então vamos seguir aí nessa história de técnica, o que eu posso mais para essa parte prática. Quem me conhece sabe que eu gosto dessa ideia de conhecimento aplicado, que as pessoas que me ouçam, me assistem, saiam daqui e amanhã consigam praticar. Então, outra orientação que eu gostaria de deixar com vocês é de fazer adaptação de conteúdos para o WhatsApp. A ideia de copiar e colar, muitas vezes não funciona bem. Primeiro, porque às vezes copiar e colar faz naturalmente com que o texto lá no WhatsApp perca a formatação, aí a palavra vai sem assunto, entram alguns caracteres e fica nítido para quem recebe aquela informação de que ela não foi bem trabalhada. Então, cuidado com a ideia de copiar e colar. Importante também cuidar dos encaminhamentos. Vocês sabem que o WhatsApp ele vem restringindo aí algumas funções para evitar compartilhamento de notícias falsas. Inevitavelmente esse era um recurso que muitas empresas gostavam de utilizar, e isso está ficando cada vez mais restrito. Inclusive eu tenho observado cada vez mais, lido também, o WhatsApp quer restringir algumas situações para evitar o que a gente vê com as notícias falsas aí, ou que os conteúdos fiquem banalizados, como em algumas situações acontecem com o e-mail. Então, faça adaptação. Quer ver um teste simples da gente fazer com a adaptação? Se a foto vai ficar boa de ver. Muitas vezes ela fica ótima quando a gente olha lá no Facebook, quando ela vai pro Stories, mas quando eu compartilho no WhatsApp, às vezes ela não fica tão boa. O texto fica lá miudinho, é difícil, então se coloca no lugar do cliente. Aquela foto é boa para o WhatsApp? Então isso é bacana. Ajustar conteúdo para isso, especialmente fontes, quantidade de informações. Às vezes o que vai para uma rede social, o que você manda pelo e-mail marketing, tem boas informações, mas ali no WhatsApp é tanta informação que ele não vai conseguir ler, né? Eu vou precisar de muito mais espaço para isso. Então isso é um ponto importante, porque eu vejo um esforço grande das empresas em compartilhar fotos, especialmente fotos, né? E aí aquele conteúdo não fica bom. Ou então ele é muito pesado enquanto arquivo, e você já de cara ali já desanima o seu cliente a abrir. Você tem que fazer um clique para abrir, tá? Então isso é um ponto bacana da gente pensar em ajustar conteúdos. Outro ponto que eu gosto, né, é essa ideia de trabalhar objetividade. Eu brinco que, por mim, o WhatsApp deveria ter limite de caracteres igual ao Twitter. Textão é um desafio. Eu desafio aí a vocês me convencerem de que o cliente gosta mais de receber textão do que mensagens curtas. E o textão é aquele nosso exercício de que, se eu tiver que rolar a tela, certamente eu vou desanimar o meu cliente de ler. E aí a pergunta, agora sou eu que vou fazer uma pergunta para vocês, né? A pergunta que eu deixo para vocês, né? Observem que muitas vezes quando as empresas mandam um textão, a gente só dá uma passada, o olho bate ali em algumas situações, e muitas vezes a gente acaba acontecendo conosco o que vai acontecer com o cliente. E outro ponto para vocês pensarem, muitas vezes em vendas, não dar todas as informações é uma forma de fazer o cliente, né, nos responder. Então, eu vejo o esforço, muitas vezes, dos profissionais de venda em colocar todas as informações detalhadas. Claro, isso é um cuidado do profissional de vendas e eu entendo. Mas se você mandou toda a informação para o cliente, ele vai te perguntar o quê? Então, pensem nisso como um artifício também. Muitas vezes, dar uma informação não incorreta, mas veja, incompleta, no sentido bom, incompleta comercialmente, pode fazer com que ele reaja, tá?
Isso é uma forma interessante que vocês podem testar também. Então, gosto dessa ideia de objetividade. Outro ponto importante para mim, eu tenho observado, tenho esforçado aí nas consultorias para orientar os clientes nesse sentido, é criar um senso de exclusividade, né? A ideia da lista, de que um conteúdo serve para 200 e tantas pessoas, é o oposto de personalidade, tá? E às vezes por isso a lista não dá tanto resultado. É porque o WhatsApp, para mim, é uma conversa. Então, a exclusividade no sentido de que, Júlio, lembra que eu falei para você sobre o treinamento de WhatsApp? Eu estou resgatando uma informação de uma conversa para começar um outro contato comercial com o Júlio. E não é que eu estou mandando isso para todos, é que eu lembro que o Júlio falou comigo sobre um treinamento que a equipe dele gostaria de fazer pelo WhatsApp. Esse é o sentido de trazer mais exclusividade, mais personalização. Então, sem dúvida, usar nome, buscar resgate de conversas anteriores, faz todo sentido para que a gente não fique tanto no copiar e colar. Tá? Isso também é um desafio. Muito bem, vou responder agora a pergunta ótima do Cristiano. Gente, olha lá. É desaconselhável encerrar uma conversa com áudio? Para mim, fica a impressão que faltou um ponto final. Cristiano, eu vou contar aqui, mas só quem está nos assistindo aí que vai saber, tá? Eu acho que áudio é desaconselhável em boa parte dos contatos comerciais pelo WhatsApp, tá bom? Lembrem, o WhatsApp, de alguma forma, ele nos ajuda, é um bom canal, é uma ferramenta, mas a gente tem que usar ele para que ele nos gere demanda, mas também gere negócios. E o áudio, muitas vezes, favorece mais o cliente do que nós. Outro dia, num treinamento, já há algum tempo, né? Outro dia, já faz algum tempo que eu faço treinamentos presenciais, enfim. Uma pessoa no treinamento falou, Fafita, eu recebi um áudio de 12 minutos. E claro, a reação de todos nós, se agora chegar um áudio de 12 minutos, a primeira coisa que o nosso cérebro vai fazer é olhar para o áudio e falar, meu Deus, 12 minutos. Então, para o cliente, ele ficou lá, Cristiano, contando a história para aquela profissional 12 minutos. A chance dele ter perdido a linha de raciocínio, de alguma forma falar mais ou se repetir naquilo que ele precisa, do profissional que ouve o áudio não entender exatamente o que o cliente quer e ter que voltar essa informação. Então, o áudio só favorece o cliente. O que eu sugiro, e aí, final da conversa, ou meio de conversa, tá, Cristiano? Se a gente está naquela linha de vai áudio, volta áudio, vai áudio, volta áudio, é porque o cliente, naquele momento, tem disponibilidade para falar. Então, aproveite para mudar de canal. Né? Use o artifício de que, olha, posso te ligar? Quando fica melhor para eu retornar? A gente fala pelo telefone, vai ser mais rápido, mais fácil, eu consigo te ajudar. Um input aí para que ele atenda você. E, de modo geral, dependendo de como a conversa é encerrada, Cristiano, fica essa sensação. Né? Especialmente alguns clientes, muitas vezes não respondem aí o fim da conversa, e é aquele nosso desafio, eu tenho que buscar aí mais essa informação. Muito bem, pessoal, estou quase encerrando, então coloquem mais as suas considerações, as suas dúvidas, minhas últimas orientações, aí, recomendações e dicas, né? Pensem o que o cliente vai ver primeiro. Fafita, como assim? Observem que quando a gente manda a mensagem, especialmente quando ela vai com anexo, para muitos dos nossos negócios, o anexo é um ponto importante, que é um dos grandes ganchos aí para o WhatsApp. Observem que o anexo, ele vem junto com o texto. Eu, pessoalmente, também não gosto de anexos que vêm sem texto. Eu acho muito copiar e colar, tá? Confesso para vocês. Então, observem se eu tenho que mandar um anexo e um texto. Outro dia eu recebi um PDF, Cristiano, de 59 páginas. Falei, meu Deus. Aí eu abri e entendi que a empresa precisava me mandar aquela informação. Mas, obviamente, o meu cérebro bateu o olho ali e falou 59 páginas numa tela pequena de celular. Desanimador. Né? Então, se você tem que mandar um anexo em especial muito, muito grande, eu sugiro que você mande o anexo, em seguida mande um texto, porque na barra de notificação do seu cliente vai aparecer lá, oi, boa tarde, oi, Cristiano, vai aparecer a mensagem, e quem de nós nunca olhou na barra de notificação e falou assim, essa mensagem não vou responder agora não. Todos os nós, né, assim como nós temos essa opção de olhar na barra de notificação e falar, isso aqui não é urgente, isso não é importante. O cliente faz da mesma forma. Então, isso é um outro artifício que eu tenho testado aí
em algumas empresas, que é pense no que vai aparecer na barra de notificação do seu cliente. Ah, isso é uma outra dica aqui. Olha só, a Vera está sugerindo falar sobre vídeo anexo do WhatsApp para prospecção. Vera, essa história de prospecção pelo WhatsApp é polêmica, viu? Eu gosto muito da ideia do WhatsApp em prospecção, Vera, quando o cliente nos acha. Então, eu faço de um tudo para o cliente achar o WhatsApp da minha empresa, né? Nós colocamos isso lá na nossa rede social, ele aparece lá no texto das nossas publicações, na assinatura do e-mail é possível colocar, o site da nossa empresa tem um link lá, então eu faço de um tudo, Vera, para orientar o cliente a fazer o seu potencial comprador te achar pelo WhatsApp e começar a conversa, que aí fica muito mais fácil. O cliente, primeiro, ele gosta dessa abordagem de que, olha, precisa de uma informação aí da sua empresa, ele gosta da facilidade do WhatsApp, tá? E aí já é uma forma de você aproveitar o canal. Então, eu brinco que quando o cliente acha o WhatsApp, Vera, aproveita. Tá? Esse é um ponto bacana. É claro que quem já trabalha com essas divulgação ou campanhas de inbound, de marketing ou de anúncios que direcionam para o WhatsApp, observam que tem muita especulação. Pessoas que, de modo geral, estão fora do seu perfil, mas que você, enquanto empresa, não pode deixar ninguém sem resposta, né? Esse é um ponto importante. E você vai ter que responder todo aquele volume. E, às vezes, é complexo separar aquilo que é uma oportunidade real de venda e aquilo que é só uma especulação, tá? Eu gosto, Vera, desse compartilhamento, eu gosto do vídeo curto compartilhado, por exemplo, se você quer um material, você tem um material de apoio bom sobre a sua empresa e você sabe que aquilo no celular do cliente vai ficar lindo, preenche a tela, o vídeo é curto, né? E você está induzindo ele enquanto material curto enquanto material mais objetivo a te assistir. Então, eu gosto como vídeo ou texto como material de apoio, tá? De alguma forma, aí vamos falar um pouco mais do ativo, né? Eu tenho essa preocupação de começar uma relação comercial com alguém pelo WhatsApp, especialmente quando não conheço, é a minha reação, falar da onde essa pessoa tirou o número, e gosto desses materiais complementares, era quando a gente já conversou. Então, eu entendi ali no WhatsApp de que você tem um potencial de compra. Eu, de modo geral, vou tentar migrar de canal você pelo telefone ou pelo atendimento ou pela venda presencial, quando isso for possível. E aí eu compartilho esse conteúdo como um reforço da minha intenção, do meu interesse aí de te causar uma boa impressão daquilo que eu faço, tá? Então, para mim, eu gosto dele como um complemento ao telefone ou um complemento de contato pessoal quando isso é possível, é conveniente, né? Aí o meu exercício, Vera, de me colocar no lugar do cliente. A ideia de que, às vezes, não passar toda a informação também é uma forma de gerar interesse. Às vezes eu compartilho tanta informação porque são materiais bons, ajustados, mas isso nem sempre gera algum interesse, tá? Então, isso é bacana. O Fábio está colocando aqui quais automatizações você aconselha no WhatsApp Business. Você vê que a gente hoje não teve oportunidade de falar do WhatsApp Business, porque ele tem algumas ferramentas interessantes. Quero deixar claro que quem precisar de mais informações, só mencionar aí nas redes sociais que eu estou à disposição para ajudá-los, né? Hoje o nosso tempo aqui é curto. Existem, Fábio, aqui em Londrina tem uma empresa que eu já vi a ferramenta funcionando, tá? Que é uma ferramenta da Gelt, ela chama TalkAll, e ela funciona bem, tá? Para quem tem volume. Eu tenho cliente na área de saúde, a área de saúde recebe muitas demandas, marcação de consultas sobre informações sobre valores. Então, eu tenho cliente especialmente que usa aí, tem um setor de atendimento pelo WhatsApp para informações comerciais, agendamentos de consulta, e eles usam essa ferramenta do TalkAll. Então, vou te falar dessa que eu conheço, tá bom? Pessoal, mais algumas dúvidas? O que eu tinha aí para contar para vocês nessa conversa de hoje era isso. Eu quero aí agradecer a todos pelas interações, por me assistirem. Sejam todos bem-vindos. Quero contar também que eu vou fazer um treinamento sobre o WhatsApp, uma turma online que vai ser agora no dia 20, só mencionar aí pelo WhatsApp. Podem me procurar aí no WhatsApp, eu vou colocar também o meu número aqui. Podem me acionar, tá?
Isso, certinho. Então, podem me acionar pelo WhatsApp. Quem quiser participar, vai ser um treinamento, aí a gente vai ter oportunidade de ampliar, tirar dúvidas aí específicas do setor. Muito bem, então quero agradecer a todos por me assistirem, foi uma excelente oportunidade, gostei muito, agradecer a Cira, ao Fábio pelo convite, eu já tinha estado com vocês aí em outros momentos presencial, né? Quero agradecer novamente, desejar boas vendas, bons negócios, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, todo cliente importa, toda venda importa, nunca foi tão relevante olhar para os nossos clientes, a gente perceber como eles estão fazendo falta para os nossos negócios. Então, a ideia de fazer essa live também é compartilhar conhecimento, para que vocês me conhecessem, claro, e também aí ajudar, apoiar algumas empresas que nesse momento precisam do WhatsApp para venda, tá bom? Pessoal, obrigada pela audiência, agradeço a todos, obrigada aí aos meus amigos, parceiros, clientes, todos que estão aqui me assistindo. Foi ótimo encontrar vocês por aqui, tá bom? Até mais.